capítulos 46 a 50, de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 46. E partiu-se Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e sacrificou sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó? E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas de descender a Egito, porque eu te porei ali em gente grande. E descenderei contigo a Egito, e te farei tornar a subir, subindo juntamente, e José porá sua mão sobre teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel o levaram a seu pai Jacó, e a seus meninos, e a suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram a Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo a Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram a Egito, Jacó e seus filhos. O primogênito de Jacó, Ruben, e os filhos de Ruben, Hanoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, o filho da mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gersom, Querate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Sela, e Pérez, e Será. Porém e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Isascar, Tola e Pua, e Jó e Simrom. E os filhos de Zebulon, Sered e Elom e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que pariu a Jacó em Padã-Arã, com Dina, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion e Shagui, Shuni e Esbom, Eri e Arodi, Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isva, e Isvi, e Beria, e Será, a irmã deles. E os filhos de Beria, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, que Labão dera a sua filha Léa, e pariu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra de Egito, Manassé e Efraim, que lhe pariu Asnate, filha de Potiferá, maioral de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Asbel, Gera e Naamã, Equi e Ros, Mupim e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, por todos 14 almas. E os filhos de Dan, Chuzim. E os filhos de Naphtali, Yaxzel e Guni, e Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bilha, que Labão dera a sua filha Raquel, e pariu estes a Jacó, por todos 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacó a Egito, que saíram de sua coxa, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram em Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram a Egito foram 70. E enviou a Judá diante de sua face a José, para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José fez prestes seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E mostrando-se ele-lhe, lançou-se a seu pescoço, e chorou sobre seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José:
morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e denunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas e suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: que é vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde nossa mocidade até agora, assim nós como nossos pais, para que possais habitar na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Capítulo 47. Então veio José e denunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo que têm, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: que são vossos negócios? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viremos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra de Egito está diante de tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles são homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E José também trouxe a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegarão aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra de Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó mandara. E José sustentava a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, de pão, até a boca dos meninos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra de Egito e a terra de Canaã desfaleciam à causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra de Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, por que, pois, morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro falta. E José disse: dai vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão por cavalos e pelo gado das ovelhas, e pelo gado das vacas e por asnos, e os sustentava de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele ao 2º ano e disseram-lhe: não encobriremos diante de meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa ficou diante da face de meu senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, assim nós como nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se assole.
Assim José comprou toda a terra de Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou por de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde um cabo dos termos de Egito até seu outro cabo. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção, que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Vede aí, tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Porém será que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça em olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra de Egito, que Faraó achasse o quinto, salvo que só a terra dos sacerdotes não ficou por de Faraó. Assim habitou Israel na terra de Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram-se, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra de Egito 17 anos, assim que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, os dias de Israel para morrer, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas tua mão debaixo de minha coxa e faças comigo beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres em Egito, mas que eu deite com meus pais. Por isso me levarás de Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E ele disse: Jura-me. E jurou-lhe. E Israel se inclinou à cabeceira da cama. Capítulo 48. Aconteceu, pois, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E denunciaram a Jacó e disseram: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Depois disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, teus 2 filhos, que te nasceram na terra de Egito, antes que eu viesse a ti em Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados em sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, em terra de Canaã, no caminho, como ainda era um espaço pequeno de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Betleém. E Israel viu os filhos de José e disse: Cujos são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Ora, traze-os a mim, para que os abençoe. Porém os olhos de Israel eram agravados da velhice. Já não podia ver. E os fez chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidei ver teu rosto, e eis que Deus também me fez ver tua semente. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José-os ambos, a Efraim em sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés em sua mão esquerda, à direita de Israel,
e os fez chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo suas mãos prudentemente, porque Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu sou até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe a estes rapazes, e meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e sejam como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal em seus olhos. E tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será em povo, e também ele será grande. Mas, contudo, seu irmão menor será mais grande que ele, e sua semente será a plenidão das gentes. Assim os benzeu aquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será com vós outros, e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra sobre teus irmãos, que tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e denunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias seguintes. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em potência. Corrente como as águas, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, suas ações são instrumentos de violência. Em seu secreto conselho, não entre minha alma nem minha glória se ajunte com sua congregação, porquanto em seu furor mataram ao varão, e em sua teima arrebataram ao boi. Maldito seja seu furor, pois é forte, e sua ira, pois é dura. Eu os dividirei entre Jacó e os espargirei entre Israel. Judá tu és, te louvarão teus irmãos. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho. Quem o acordará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarra seu asninho à vide, e o filho de sua asna à cepa mais excelente. Ele lava seu vestido no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Ele é vermelho de olhos pelo vinho, e branco de dentes pelo leite. Zebulon habitará ao porto dos mares, e ao porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Isascar é asno de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Vendo ele que o descanso era bom e que a terra era deleitosa, abaixou seu ombro para acarretar e serviu sob tributo. Dan julgará seu povo como um dos tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e a seu cavaleiro faz cair por detrás. Espero tua salvação, Jeová. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por derradeiro. De Azer, seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naftali
é serva solta, que dá palavras formosas. José é ramo frutuoso à fonte. Cada qual dos ramos corre sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. Porém seu arco ficou em sua tesidão, e os braços de suas mãos se esforçaram pelas mãos do valente de Jacó, donde ele é um pastor, uma pedra de Israel. Do Deus de teu pai, o qual te ajudará, e do Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de riba, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos das mamas e da madre. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos de meus pais, até o cabo dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre a moleira da cabeça do separado de seus irmãos. Benjamim, como lobo, despedaçará. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá despojo. Todos estes tribos de Israel são 12. Isso é o que falou-lhes seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Depois mandou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego a meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efrom, o Hetel. Na cova que está no campo de Macpela, que está enfronte de Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efrom, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Léia. O campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de Het. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado a seus povos. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José mandou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça em vossos olhos, rogo-vos que faleis em ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte a meu pai. Então me tornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra de Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém seus meninos, e suas ovelhas, e suas vacas. E subiram também com ele carros, como gente de cavalo, e foi um esquadrão muito grave. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram ali um pranto grande e muito grave, e fez a seu pai um pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, ao pranto na eira do espinhal, disseram: Este é pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como ele lhes mandara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efrom o Heteu, em fronte de Mamre. Depois tornou-se José para Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado a seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos.
Portanto enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: ora rogo-te que perdoes a transgressão de teus irmãos e seu pecado, que te renderam mal. Agora pois rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis nós aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque estou eu em lugar de Deus? Vós outros bem pensastes mal contra mim. Porém Deus pensou aquilo para bem, para que ele faça, como isso está neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora pois não temais, eu sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José pois habitou em Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José de Efraim filhos da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus visitando vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: visitando-vos visitará Deus, assim que fareis transportar meus ossos daqui. E morreu José de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram em uma arca em Egito. Fim dos capítulos 46 a 50. Fim de Gênesis, da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida.